Fala, camaradinhas. Hoje eu queria falar para você sobre dois assuntos, mas que o tema principal é o quê? Conhecimento livre, o conhecimento como um direito e como a sociedade como a gente está hoje impede, né, que a gente tenha o conhecimento como um direito. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, e até eu faço um meia-culpa aqui porque eu demorei muito para trazer essa questão, é essa campanha da Wikimedia Brasil. Pessoal ligado à Wikimedia Foundation, né, que é quem cuida da Wikipedia. Se vocês já usaram a Wikipedia, vocês sabem o valor de ter o conhecimento livre. Eles estão com essa campanha aqui que se chama Conhecimento é um Direito e eles já tinham me pedido para divulgar isso. Vou divulgar aqui um pouquinho e eu vou fazer um react de um vídeo do Leonardo Folletto falando sobre a campanha, porque daí a gente pode discutir algumas coisas e apresentar para vocês, mas eu vou deixar também os links disso na descrição do vídeo e no nosso site de roteiros para vocês acessarem tudo, beleza? Mas então o que é essa campanha, tá? Eu vou ler direto do site deles aqui, ó. Conhecimento é direito, por mais acesso ao que é nosso. Queremos promover novos caminhos para que as pessoas possam conhecer e utilizar conteúdos culturais e educacionais. Para isso, defendemos uma legislação mais equilibrada e conectada com as transformações da era digital. E aqui embaixo, ó, defendemos que os direitos autorais ajudem a incentivar a criação de arte, conhecimento e cultura por humanos e que é importante proteger artistas e criadores individuais, não só os titulares dos direitos e a indústria cultural. E eu gosto bastante, pessoal, desse approach aqui, porque assim, eu sou uma pessoa, e eu sei que pode não parecer por causa da maneira como eu falo aqui, que eu sou totalmente contra os direitos autorais. Para mim, se os direitos autorais eles fossem abolidos, o resultado seria positivo. Porém, uma das coisas que eu acho que é mais interessante e que eles tocam aqui nesse segundo ponto é que nós precisamos de uma coisa que fosse que nem os direitos autorais, mas que realmente protegesse quem é que está criando, quem é que está trabalhando para trazer essas obras até a gente, para trazer livros, músicas, vídeos, poemas, todo tipo de arte, né? Trabalho científico, todo esse tipo de coisa pra gente. Porque se hoje a gente só abolisse os direitos autorais, que nem, por exemplo, essas big techs que estão fazendo modelos de IA gostariam que a gente abolisse tudo, a gente vai ser deixado com uma sociedade onde os artistas, os criadores, os pesquisadores, eles não têm nenhum poder de tirar sustento das coisas que eles criam, e essas empresas Big Techs, elas têm as estruturas todas já montadas e definidas e estão no topo dessas estruturas para usar todo esse conteúdo para criar seus produtos, para privar a gente do conhecimento. Então o que eu acho que é muito importante é que a gente não precisa só destruir os direitos autorais, a gente precisa construir uma alternativa que vai estar ajudando a gente a sustentar as pessoas que criam esses trabalhos artísticos, esses trabalhos de pesquisa e continuem criando isso de uma maneira sustentável, tá? Eu acho que deu para entender isso e eu gosto que os dois pontos são exatamente isso. A gente, na realidade, não precisa abolir os direitos autorais e voltar para um estado da humanidade onde a gente não tinha direitos autorais. A gente precisa substituir eles por uma coisa que realmente protege quem está criando. Acho que esse é o grande problema. A mentira dos direitos autorais hoje é o quê? Eles não protegem quem está criando, eles protegem os titulares dos direitos. E daí, se vocês não estão ligados, a moral toda da Wikipedia é que a Wikipedia trabalha com licenças livres, ela trabalha com licenças de conteúdo que permitem o seu reuso, a sua reutilização em trabalhos derivados, né? Então eles estão falando aqui um pouco sobre licenças livres. Tem aqui um gráfico muito bonitinho sobre licenças e tal. Eles têm uma proposta aqui para a reforma das leis de direitos autorais, tá? Depois vocês deem uma lida nas propostas que eles têm aqui. E agora eu vou aproveitar para fazer um react aqui do Leonardo Folletto falando sobre isso. Se vocês talvez lembrem do Leonardo Folletto, porque ele já apareceu aqui no canal quando eu li um texto que ele fez sobre o Aaron Swartz, um vídeo bem legal do canal, eu vou linkar aqui. Na década retrasada, entre 2001 e 2010, a grande discussão na internet justamente era sobre direito autoral, por conta da transformação em relação ao longo da história da humanidade do acesso aos bens culturais dentro da internet. A partir de 2010, especialmente a partir de 2003, a gente tem uma discussão em torno das plataformas, né? A gente tem a ascensão da discussão sobre plataforma, a nossa vida passa cada vez mais a ser permeada por plataformas. Agora a gente tem a possibilidade de baixar uma série de livros. Agora a gente tem a possibilidade de acessar músicas do mundo inteiro, filmes de diversos lugares. O acesso se tornou fundamental para a gente perceber que para produzir conhecimento a gente precisa acessar conhecimento. Quando a gente
Acho muito legal a maneira como o Leonardo começa aqui, porque eu acho que é vital a gente entender os momentos diferentes, a gente fazer uma análise do que a gente está vivendo e entender quais são as discussões que a gente tem que estar trazendo. No início, né, da internet, essa discussão do acesso à cultura, de como a gente passou do momento, né, que eu me lembro disso, de não poder achar qualquer livro que a gente estava procurando, não poder achar o videoclipe da banda que tu tava procurando, sabe aquela coisa? Se esse videoclipe não passar na televisão, num horário que eu vou estar vendo, eu não vou ter acesso a isso. Tá? A mesma coisa com músicas, essas coisas. Enfim, artigos científicos, próprio conhecimento, acessar pessoas que estão pesquisando tal tipo de coisa e conversar com elas. Quando isso aqui começou a acontecer na internet, foi uma grande revolução. Mas esse é o momento que a gente está na internet agora? Não, né? A gente está num momento levemente diferente agora. Um momento onde, enfim, gostem vocês ou não, a maior inovação / o maior desafio que a gente tem é como as IAs generativas estão sendo usadas para reescrever toda a internet. Elas estão papando, né, os modelos de IA estão papando todo o conteúdo da internet e estão recombinando isso enquanto são usadas pelas pessoas para criar novo conteúdo, novos vídeos, novos textos, e de um lado a gente tem enxurradas de bots que estão fazendo scraping de todos os sites, pegando todo o conteúdo, essas empresas ganhando muito dinheiro com isso, e a internet toda sendo reescrita, né? E hoje é um momento totalmente diferente da conversa que a gente tem dos direitos autorais, porque se naquela época a gente estava falando sobre ter acesso, sobre como a cultura na mão das pessoas podia criar essas coisas maravilhosas e nos ajudar a melhorar individualmente, hoje a gente está falando do acesso a esse conteúdo indiscriminadamente pelas big techs para criar um produto que é uma coisa completamente diferente e que está criando toda uma outra série de problemas para as pessoas que produzem esse conteúdo e também para as pessoas que consomem esse conteúdo. Mas vamos continuar vendo o que o Leonardo tem para falar sobre isso. Fala de cultura livre, a gente não está falando de cultura necessariamente gratuita, né? O livre é diferente do grátis, embora em inglês o free seja usado para as duas acepções. Então, assim, a gente não está falando do liberar geral, todo mundo pode fazer o que quiser com uma obra. Não, a gente está falando em ter mecanismos de cuidado daquilo que é colocado nas redes. Então, as licenças livres, né, que foram licenças criadas a partir do conceito de copyleft, foi propagado a partir do movimento da cultura livre nos anos 2000, faz com que a obra faça parte de um bem comum, cuidado e construído a partir de uma comunidade. Com a licença. E eu acho que é muito importante pensar nisso, tá, pessoal? Porque até quando ele falou ali, eu me senti tentado a dizer assim, idealmente a ideia é que todo mundo tenha acesso a tudo gratuitamente, tá? Que a gente não tenha que discriminar se a pessoa tem dinheiro ou não para acessar um certo conteúdo. Mas isso aqui é meio que uma armadilha dessa discussão que a gente tem, porque assim, uma mera abolição dos direitos autorais hoje ia criar uma situação onde a gente tem as pessoas que produzem esse conteúdo, artistas, cientistas, hobbyistas que seja, que estão usando esse conteúdo que agora eles iam ter acesso sem nenhum direito autoral para produzir as coisas. Só que isso ia causar essas pessoas a não terem acesso nenhum ao seu sustento. Por quê? Porque no sistema que a gente tem hoje, a gente tem estabelecido as big techs e elas já estão desrespeitando a rodo os direitos autorais, para elas não existe isso também, pegando todo o nosso conteúdo e transformando isso em produtos. E esses produtos, eles não são produtos abertos para todo mundo. Eles são produtos que estão gerando muita grana, muito capital para eles e que inclusive estão sendo usados para acabar com empregos, com nichos de trabalho que esses artistas que a gente está falando, que a gente quer proteger e que gostariam de ter acesso a essas coisas, têm, tá? Então, hoje a gente está tendo um movimento que eu acho que eu já falei isso 1000 vezes nesse vídeo, mas é muito importante, em que as big techs estão engolindo todo o trabalho desses artistas e estão criando um novo sistema onde o trabalho desses artistas não vale nada. Estão criando um novo sistema onde está se substituindo todo o conteúdo orgânico que existia na internet, todo o conteúdo gerado por humanos, por esse conteúdo gerado de IA, que é um conteúdo que ele meio que não vale tanto, ele é mais efêmero, né? Ele não dura tanto, porque ele pode ser gerado muito facilmente, tu só manda uma coisa para o modelo, ele gera um texto,
Mas isso está desvalorizando o trabalho dos artistas, isso está substituindo o trabalho dos artistas. A gente está reescrevendo, sei lá, a cada dia partes enormes da internet que talvez a gente não precisasse reescrever. Será que a gente precisa do modelo de linguagem reescrevendo a explicação sobre um negócio que já está perfeitamente bem explicado na Wikipedia? Não, mas se o modelo de linguagem fizer isso, isso gera capital para Big Tech. Isso gera uma movimentação da economia, isso gera crescimento econômico. E isso é o que essas Big Techs querem. Isso é o que a nossa economia está propiciando. Mesmo que no final isso vá gerar também uma desvalorização do trabalho dos artistas, uma dificuldade deles se sustentarem e também, no final, um dano ambiental, né? E eu acho que é extremamente importante a gente pensar que o conhecimento livre, o conhecimento aberto, ele não é apenas um exercício de libera geral e todo mundo tem acesso a tudo. Porque numa sociedade desigual, não é todo mundo que tem acesso a tudo, entendeu? O acesso ao teu sustento, o acesso ao resultado do teu trabalho não está garantido. Então, a mera abolição dos direitos autorais não é a solução do problema. Eu tenho certeza que não é a solução do problema. Isso não quer dizer que direitos autorais são bons, sabe? E toda vez que eu discuto isso, eu me sinto o Engels discutindo sobre a abolição dos aluguéis de propriedades com os anarquistas lá, que os anarquistas queriam também. Todo mundo ganha a sua casa. E daí o Engels está dizendo, cara, se todo mundo ganhar a sua casa, mas a gente ainda tiver capitalismo, vai vir o capitalista e vai comprar a casa de todo mundo, que agora todo mundo é dono, e daí vai ficar todo mundo sem casa, tá ligado? É mais ou menos isso que eu tô dizendo. Então eu usei uma coisa menos complicada hoje, que eu acho que é vocês entenderem sobre direitos autorais, e expliquei com uma coisa mais complicada, que é a briga que o Engels estava tendo com o Proudhon. A copyleft original, por exemplo, ela foi popularizada dentro da Wikipédia, né? A licença de todo o conhecimento produzido dentro da Wikipédia, ela é uma licença Creative Commons CC by SA, né? Compartilhamento pela mesma licença. Então faz com que facilite e potencialize a produção e o cuidado do bem comum. Recursos educacionais, como materiais utilizados em salas de aula, seja para ensino básico, ensino universitário, eles têm ainda mais a necessidade de ser compartilhados por licenças livres, para facilitar o acesso ao conhecimento. E quem já estudou em universidade, especialmente no Brasil, sabe o quão difícil é o acesso, ou pelo menos era, o acesso a livros e a diversos materiais necessários para se formar de alguma forma, e o quanto dependente era de materiais utilizados em Xerox e em outros lugares para poder concluir uma disciplina. Então, a gente sabe que o acesso ao conhecimento, especialmente em universidades do sul global, é extremamente necessário ter obras licenciadas de forma aberta para que, de fato, as pessoas de uma universidade consigam ter acesso ao conhecimento. A gente tem também diversas iniciativas ligadas aos museus também, né? O Open GLAM, que a gente chama, museus, bibliotecas e centros culturais que têm acervo de interesse público, né? A discussão sobre de que forma licenciar essas obras. A Wikimedia Brasil e outras organizações trabalham muito com essa discussão, com essa formação de como tornar acessível para as pessoas o conhecimento produzido dentro dessas organizações. E tem uma discussão que isso aqui me lembrou, que é uma discussão que a gente sempre traz no canal, tá? A gente traz no canal a discussão sobre a preservação do conteúdo, principalmente conteúdo digital, né? Porque a gente tá falando sobre tecnologia aqui. E tem uma outra tendência muito ruim que tá se formando, que é o que eu falo assim pra vocês. A gente sabe que hoje, para a maioria das empresas que geram esses artefatos culturais, né? Filmes, vídeos, músicas, livros, o interesse pela preservação disso, ele é meio que contra-intuitivo para elas com os seus interesses econômicos. Porque, por exemplo, para a Nintendo, ela preservar que as pessoas possam jogar um jogo de Super Nintendo, isso não só é um dispêndio de dinheiro deles, que eles vão ter que te dar acesso a esse jogo, como isso joga contra o interesse deles de talvez relançarem o mesmo jogo, ou relançarem uma versão nova do mesmo jogo, ou enfim, até... se um jogo é bom demais, sei lá, a gente pode querer ficar jogando Super Mario World pra sempre, e se eles não lançarem um jogo melhor que o Super Mario World, a gente vai ficar feliz em jogar aquele, tá? Então, as próprias empresas, e isso vale pra todos os ramos, né, ramo de filme, livros, não tem muito interesse em que uma coisa que já saiu no mundo, que já gerou o seu dinheiro, que já fez todo o ciclo da economia, ela fique acessível pras pessoas.
Só que, obviamente, como humanidade, a gente tem o interesse de ter a preservação do conteúdo antigo, principalmente, né, se esse conteúdo vai ser útil para pesquisa e tal, mas também como interesse histórico de preservação, né? E tem uma dinâmica nova agora que potencializa ainda essa dificuldade, que é o fato das IAs, que é o fato das IAs generativas, porque as IAs generativas, elas querem ter acesso a todo esse conteúdo para treinar. Elas querem papar tudo isso que está sendo gerado para poder gerar resultados de boa qualidade. Porém, as empresas querem que vocês usem as IAs generativas para consumir conteúdo a partir de agora, para criar conteúdo a partir dessas coisas, porque daí vocês geram uma situação onde, ao invés de ler um livro, ao invés de ver um vídeo, você vai até uma OpenAI, você vai até o Google e pede para ele gerar essas coisas para ti. Você depende desses modelos, você depende dessas tecnologias. Então vocês já veem umas loucuras, como, por exemplo, pessoas da indústria de jogos dizendo assim, olha, eu tenho um modelo aqui que conseguiu gerar em tempo real, baseado numa IA generativa, o jogo de Quake. Não sei se vocês viram isso. Eu tenho uma simulação do jogo Quake que está rodando, o modelo de linguagem, um modelo de imagens está gerando todos os frames desse jogo. Isso é insano, porque a gente já tem Quake, a gente já tem esses jogos, a gente já tem o código deles rodando, inclusive Quake é um que tem o código na internet, né? O código livre. E a gente poderia só preservar esses jogos, a gente poderia ter museus, a gente poderia ter essas coisas lá. Só que vocês entendem como não é aí que está a nova geração de capital, não é aí que está o desenvolvimento econômico, entre aspas, estou fazendo aspas. O desenvolvimento econômico está entre continuar gerando esse ciclo da indústria. E eu acho que é, de novo, por isso que a defesa dos direitos dos artistas, a defesa da preservação digital, ela não pode passar aquém de uma crítica de como a economia hoje está funcionando, porque a própria maneira como a economia está funcionando e precisa funcionar para continuar se expandindo e crescendo, ela não deixa que a gente desenvolva essa preservação, esses direitos livres. E nos últimos anos, especialmente a partir de 2023, a gente tem uma retomada da discussão em torno da propriedade intelectual, do direito autoral especificamente, a partir da ascensão das IA generativas, dos sistemas de IA generativos. Principalmente pelo fato de que a maior parte dos sistemas de IA generativo que a gente tem hoje, eles acabaram se utilizando de obras colocadas livremente na internet. Ainda essa discussão continuará muito forte, porque a gente isso não está resolvido. Como que a gente pode, de fato, construir essas tecnologias pensando nas nossas realidades locais, né? Pensando nas nossas particularidades, que são diferentes das particularidades criadas por empresas do norte global. E esse último trecho aqui é muito interessante, eu até gostaria de falar também especificamente sobre isso. Se vocês entenderam e se vocês estão comigo no meu ponto aqui, embora eu seja meio enrolado o que eu tô falando, o que as Big Techs querem é que elas possam engolir toda a internet, porque agora não existe mais direitos autorais, né? Possam engolir todo o trabalho dos artistas. E elas têm esses modelos que a gente vai chegar e perguntar para elas, me gere tal imagem, me gere tal texto, faça uma coisa para mim. Isso não é democratização, isso não é adaptação às suas necessidades, porque a Big Tech vai dizer assim, olha, se você precisa de uma arte específica para a sua realidade, de um texto específico para a sua realidade, venha até mim, venha até o meu serviço e peça para eu te gerar essa imagem. Isso não é democratização, pessoal, porque se eles cortarem o fio do ChatGPT, se eles deixarem o custo de gerar isso mais caro, se eles colocarem limitações para o que vocês podem gerar, né, o tipo de conteúdo que nem sempre existem, vocês não vão mais ter acesso a isso, vocês não vão mais conseguir adaptar isso à sua realidade, vocês não vão mais conseguir ter acesso a isso, já que a gente usou a palavra acesso antes. Então essa, para mim, é a armadilha da democratização, entre aspas, que essas ferramentas estão criando. É óbvio que agora tá muito legal, a gente pode gerar tudo com essas plataformas, ou quase tudo. A gente pode gerar imagens, a gente pode fazer uma versão fofinha da gente em desenho, a gente pode gerar muitos textos, a gente pode gerar muito código, que é uma coisa que eu admito que eu tô usando bastante no meu trabalho, nos meus projetos pessoais. Porém, isso está subsidiado agora. Não é nem uma questão moral de que isso foi gerado com o trabalho de artistas e pesquisadores e programadores, escritores, foi. Mas não é nem esse o grande problema. Eles estão subsidiando isso pra gente agora, eles querem que a gente se vicie nessas coisas, eles querem que a gente não consiga trabalhar sem isso, e inclusive,
seja impossível, porque a internet livre, né, a internet aberta que a gente pode acessar, ela tá ficando cada vez mais inútil, tá ficando cada vez mais cheia desse vômito de IA, e daí vai chegar um momento que a gente vai pensar, não consigo trabalhar se eu não tiver um chat GPT aberto junto, gerando as coisas para mim. Simplesmente não consigo. E daí esse vai ser um momento onde eles provavelmente não vão puxar a tomada lá. Eles vão enfiar a faca do preço. Eles vão limitar o uso que a gente pode fazer. Eles vão manipular e direcionar de maneiras sutis, que nem a internet já funciona muito com a gente, o tipo de uso que a gente está fazendo. E é aí que eu acho que essa discussão é importante. Então, assim, eu sei que talvez eu tenha fugido um pouco ao tema da redação aqui, que se fosse no Enem eles iam me tirar vários pontos, mas dei uma olhada na campanha, eles estão propondo uma reforma dos direitos autorais, tá? Eu acho que é extremamente importante as discussões em torno disso. É um assunto que nem o Folleto explicou, ele não só é o mesmo assunto de 20 anos atrás, ele é uma nova discussão que está sendo aberta. Não é só a questão de abolir toda a propriedade privada e abolir toda a propriedade dos direitos autorais, porque o que a gente quer é como chegar até essa abolição, é como fazer isso garantindo o direito dos artistas, tá? Então, de novo, vou recomendar aqui para vocês, se vocês quiserem entender uma discussão análoga, o texto sobre a questão da moradia, em que o Engels está falando algo muito parecido pro Dom, e eu tô do lado do Engels aí nessa. Ele amassou naquela discussão. Mas é isso aí, pessoal. Valeu pelo pessoal da Wikimedia Brasil por trazer essa discussão. Valeu pro Leonardo Folleto pelo React, e nós nos vemos na próxima.